Olá, pessoal! Chegamos à nossa terceira aula e hoje nós vamos falar sobre modelo mental, ou seja, como que você sabe alguma coisa? De que forma que você pensa, qual é a sua estratégia mental para escolher um sapato, para uma tomada de decisão, para escolher o nome de um filho, para escolher uma casa, para comprar um carro, ou seja, toda aquela decisão que você tem todos os dias, e todos os dias você toma decisões, aqui dentro você utiliza estratégias. E essas estratégias estão intimamente ligadas à tua história de vida, ao teu modelo mental. Tá? Então, como que você percebe a realidade? Esta forma de perceber a realidade, ela vai impactar diretamente no teu comportamento. E este vai impactar diretamente nos teus resultados. Olha só que importante. A forma como você percebe a realidade impacta no teu comportamento e esses vão impactar nos teus resultados. Então, o resultado que você tem hoje na tua vida, ele é diretamente proporcional à forma como você pensa sobre a sua vida. O seu sucesso profissional depende de como que você enxerga essa sua realidade profissional. E o que você precisa fazer para obter bons resultados? Você já parou para prestar atenção sobre isso? O que você precisa fazer para obter bons resultados? Como você sabe que está tomando a decisão correta? Muitas vezes a pessoa toma uma decisão que um pouco passa 10 minutos, ela mudou novamente. Que é X ou Y, e agora, qual é que eu escolho? Bom, essa dúvida, esta incerteza, ela depende do teu modelo mental. Vamos entender um pouquinho o que é esse modelo mental? Bom, é o seguinte, vamos parar e prestar atenção no seguinte, como é que você percebe esta realidade? Como é que você capta essa informação? Você capta essa informação a partir dos 5 sentidos. Ou você vê, ouve, ou você cheira, ou você prova, degusta, ou você toca. Tá? Então, tato, olfato, gustação, visão e audição. Então, são 5 sentidos que vão fazer com que você perceba, percepção, você percebe esta informação. Essa informação captada vai para dentro da tua cabeça. E ali tem trocentos neurônios ali produzindo, processando essa informação. Bom, e aí sai um pensamento. Então, a nossa forma de processar, ela filtra essa informação até gerar um pensamento. Exemplo disso. Não pense num cachorro. Então agora você começa a prestar atenção que você pensou no cachorro, mas eu falei para não pensar no cachorro. Vamos pensar um pouquinho mais, vamos analisar um pouquinho mais. Que tipo de cachorro você pensou? Você pensou em um cachorro que faz parte da tua história de vida. Ninguém consegue pensar num cachorro que ele nunca existiu. Aí vai ter que criar. Então eu vou falar assim, imagine um cachorro cor-de-rosa. Agora você vai pensar num cachorro que existe aí dentro da tua história de vida e vai pintar ele de cor-de-rosa para poder imaginar o teu cachorro cor-de-rosa. Então a nossa história de vida, ela vai impactar drasticamente os teus pensamentos. É daí que o pessoal fala assim, você tem que mudar o seu mindset com relação a dinheiro. Se você carrega uma história pesada com relação a dinheiro, quando você pensa sobre o dinheiro, quando você vê o dinheiro lá fora, quando você ouve sobre o dinheiro, quando você toca no dinheiro, quando você cheira o dinheiro, todas essas informações, elas são filtradas por quem? Pela sua história de vida. E essa história de vida, ela constrói o quê? Crenças, valores, modelos do que é certo, do que é errado, do que é bonito, do que é feio, né? E entra aí perfil psicológico, tempo. Você também tem um tempo aqui. Outro dia eu estava fazendo um trabalho de coach com a menina 20 anos de idade, 19 para 20 anos,
E ela estava me dizendo assim, eu não sei se eu estudo, se eu vou continuar o meu curso de medicina ou não. Eu digo, não sabe, é? Não. Eu digo, posso te fazer uma pergunta? Com qual idade você vai morrer? Ela rapidamente me respondeu, 60 anos. Eu digo, então vamos pensar o seguinte, está com 20 anos, né? 20 anos, tá bom. Então quer dizer que agora tu tem 40, expectativa de vida, mais 40 anos. Tu vai passar praticamente 10 anos estudando medicina. Algo que talvez tu não goste. Vai te sobrar 30 anos. Desses 30 anos, você vai passar trabalhando, pressuponho eu, já que fez a formação em medicina, numa área que tu não gosta. Então tá querendo me dizer que tu vai passar teus próximos 40 anos fazendo algo que tu não gosta? Meu conselho, não estuda. Pega, conversa com teu pai, divide tua herança e vai viajar pelo mundo. Se for viver só até os 60 anos de idade, vá curtir a vida. É muito melhor. Ela ficou chocada quando ela se deu conta desta crença que estava limitando ela de viver. Quais são os teus padrões de comparação que tu tem aqui? Quando tu fala assim, eu ganha pouco dinheiro comparado com o quê? Aqui dentro, tu tem uma história de vida comparando. E tu vai usar essa história de vida, que é o teu passado, como referência para poder comparar com o teu presente, para que isso possa te levar a um determinado comportamento de ir ao encontro, de conquistar o dinheiro ou não, ou para te colocar na zona de conforto. Tá entendendo o que eu quero dizer? Quanto mais limitado for o teu modelo mental, mais objeções vai ter com relação à qualidade de vida. Por exemplo, nas nossas aulas passadas, vocês tomaram consciência sobre os valores. Isso é importante. Os valores, eles funcionam como filtro. São baseados nos teus valores que tu vai ter determinados comportamentos diante de determinadas situações. Os valores e as crenças, elas geram conceitos pré-concebidos que vão impactar no teu comportamento. A tua história de vida vai fazer isso. Comece a observar a história de vida das pessoas. É baseado na história de vida delas que elas tomam determinadas decisões e têm determinados comportamentos. Eu não posso esperar de um militar que ele haja conforme um artista plástico, que ele tem o mesmo pensamento. Um policial, um militar, ele só pode ter pensamento de policiais e de militares. Como um médico só pode ter pensamento de médico, como um artista só pode ter pensamento de artista. Não é lógico um artista criticar um policial, porque ele não conhece a cabeça de um policial. Às vezes eu me deparo assistindo jornais, onde, principalmente o da Globo aqui, com relação à invasão da favela, lá essa semana que aconteceu a chacina, criticando o comportamento dos policiais. Paulo, qual é a tua opinião? Eu não tenho opinião. Você sabe o que é ter uma vida de policial do Rio de Janeiro? O quanto de tempo ele teve de treinamento? Qual é a arma que ele manuseia? Qual é o risco que ele tem todos os dias ao sair de casa, deixando a família dele, às vezes criança pequena? Qual é a taxa de estresse? Quais são as dívidas? As agressões que ele sofre praticamente todos os dias por algumas pessoas da sociedade? A distorção de determinados comportamentos? Porque, afinal de contas, ele tem que ser um profissional? É mesmo, é? E os profissionais políticos, como é que se comportam? Onde desviam dinheiro dos hospitais para poder pagar suas contas porque gastaram mais em outros momentos e estavam endividados. Onde estão esses comportamentos? Somente um político para entender cabeça de político, porque vai passar pelos filtros deles. Só um policial para poder entender o quanto que aquele policial está sofrendo. Imagina você fazer uma batida, né, e prender
alguns bandidos ou suspeitos, e de repente esses começam a dar tiro de metralhadora. Arma pesada. Como que você se comportaria se fosse um policial? Tiraria uma escova de dente? Ou um canivete para ir atrás? Ou quem sabe um cacetete? Ou você pegaria uma arma de preferência mais pesada ainda do que aquela pessoa que está te atirando? Então, para que a gente possa entender determinadas situações, eu tenho que me colocar na pele do outro. São os teus modelos mentais que criam julgamentos. Então aqui eu quero trazer a luz da consciência. Tenha consciência se você está comparando as coisas corretas. O interessante é o seguinte, e aqui é muito importante você se dar em conta, que pessoas que julgam demais os outros, elas são altamente julgadoras delas mesmas, e elas acabam criando crenças limitantes. O universo é perfeito, não é mesmo? Toda pessoa altamente crítica, ela é cheia de medos, e geralmente são fracassados naquela área que elas criticam bastante. Então a gente vai ver jornalistas fracassados enquanto pessoas, enquanto pais, enquanto maridos, enquanto profissionais, criticando profissionais de área, porque é a única forma que eles têm de ganhar ibope. Nós estamos falando aqui de modelo mental. Então, se você quiser criticar uma vacina, entenda sobre a vacina. Se você quiser criticar um médico, entenda sobre medicina. Peça a opinião de outros médicos. Entre na pele daquele médico que trabalhou 14 horas e salvou 100, e no último nível máximo de cansaço, ele ministra um remédio errado. Ufa, ainda bem que não matou, mas ele se sente fracassado porque ele errou. É humano. É humano aquele professor cheio de estresse. Em vez de escrever cumprimento, escreve cumprimento da ordem. Trocou o O pelo U. Ele não sabe? Claro que ele sabe. E o aluno cai de pau. Olha aqui que professor ignorante. Então comecem a perceber o seu modelo mental. Ou seja, de onde você tirou que isto é certo ou errado? Com quem que você aprendeu que isto é certo? Com quem que você aprendeu que isso é errado? Errado em que contexto? Certo em que contexto? Então agora você precisa começar a prestar atenção no seu modelo mental diante de determinados contextos. Vamos falar um pouquinho sobre o modelo mental com relação ao tempo. Você já parou para prestar atenção que a mídia dá muita importância para o tempo? E é o tempo cronológico. Fulano já está com 50 anos, tem que tomar vacina porque ele é grupo de risco. Ele é já da melhor idade, não é mais terceira idade, da melhor idade. Melhor não sei para quem, mas tudo bem. É da melhor idade. É da melhor idade. E ele já está com seus 75 anos, tem que tomar vacina porque ele é grupo de risco. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Que asneira é essa? Se a pessoa está com o sistema imunológico lá em cima, se ela não tem carga viral, ela não está exposta à carga viral, se ela tem uma boa alimentação, dá aquela cesteadinha básica, faz exercício físico, o que tem a ver a idade cronológica com o grupo de risco? Tem pessoas muito mais jovens que simplesmente têm uma saúde altamente debilitada por não praticar exercício físico, por ser exposto a excesso de álcool, consumos de droga. Quer dizer que essas pessoas, elas não vão ser vacinadas, vão ser por último, só porque ela tem uma idade de 24, 25 anos? Então, tá tudo errado, as pessoas não param para pensar aqui, para poder comparar, para poder fazer uma análise. E é isso que eu te convido, faça uma análise. Então, o tempo, nós temos o tempo cronológico. Bacana. Que outro tempo nós temos? Se eu perguntar para ti, se eu perguntar para você, quanto tempo você levaria para ler um livro de 130 páginas de um assunto que é extremamente curioso para você? Você ama esse assunto. Se você nunca leu um livro, talvez você diga, eu preciso de uns 3, 4 meses.
Se você lê um livro por mês, você vai dizer, preciso de umas 4, 5 horas, um final de semana, está morto o livro. Se você lê 3 livros por mês, você vai dizer, não, 3 horas eu aprendi a leitura dinâmica e eu já li todo o livro. Que tempo é esse quando você está me dando a resposta? Tempo psicológico, que é a percepção do tempo que você vai levar para conquistar determinadas coisas. Então muitas pessoas falam assim, não, ganhar R$1 milhão, não, tem que trabalhar no mínimo 30 anos. Quem foi que disse isso? A tua história de vida que está dizendo isso, as tuas referências, os teus exemplos. Então se você conviveu com pessoas que trabalharam a vida toda e chegaram no final da vida, vivendo de aluguel, na fila do SUS, pedindo ajuda para os filhos, então se essa é a referência, você vai dizer, se ele não conseguiu e eu gosto muito dele, ele é um exemplo para mim, logo eu também não vou conseguir. Então o modelo mental vai travar. Isso a gente chama de crença limitante. Então a gente começa a criar crenças que nos limitam a conseguir mais daquilo que a gente acredita que possa conseguir. Está pegando a ideia? Então os nossos modelos de referência vão botar o limite no nosso comportamento. A gente tem que tomar consciência disso, tomar consciência desse modelo e saber o seguinte, bom, eles fizeram isso, mas eu posso mais, eu posso bater esse recorde. Então a pergunta é o que eu preciso fazer para conseguir mais, para ir ampliando esse modelo mental. Então eu falei sobre 2 tempos. Então nós temos o tempo cronológico e o tempo psicológico. Mas nós temos outro tempo que hoje é muito medível cientificamente dentro da medicina. Nós temos o tempo biológico. Então tem pessoas que estão com 50 anos que parece biologicamente que têm 80 anos. Eles são mais grupo de risco do que outros que têm 75 anos e são atletas e ainda jogam futebol ou jogam tênis. Eu tenho um tio que está com 70, eu não vou falar a idade dele, que ele pode depois falar assim, pô, tu tá falando que eu sou mais velho que eu não sou. Mas se não me engano, ele está com 74 ou 75 anos. E ele é um atleta do tênis, ele continua jogando tênis em competição e treinando com os filhos que têm 40 e 38 anos. Por quê? Biologicamente, ele é mais novo do que muitos que estão aí com 75. Ele ainda trabalha ainda ativamente. Muitos que estão com 75 já com sobrepeso, com uma série de doenças ou coisa parecida. A idade biológica é muito mais importante do que a idade cronológica quando se trata de saúde. Então nós temos que perceber aqui, quantos de vocês não sabiam que haviam outros tempos? E nós temos ainda o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Esse nós não temos o controle nenhum. As coisas podem se manifestar no estalar de dedos. Então, só no tempo, aqui dentro, nós temos os filtros que vão falar para a gente, não, eu consigo fazer isso em mais tempo, em menos tempo. Comece a observar o seguinte, para que você possa exercer uma tarefa. Na aula passada nós falamos sobre as tarefas, né? Os papéis. Para que eu possa exercer um papel e ter o comportamento de realizar uma tarefa. Quanto tempo você leva para realizar a tarefa X? A resposta é proporcional à minha competência. Pessoas com mais competência vão levar menos tempo para poder realizar aquela tarefa. Pessoas com menos competência vão levar mais tempo para realizar aquela tarefa. Então eu não posso comparar pessoas com competências diferentes e querer que elas realizem nos mesmos tempos, porque o tempo de realização vai ser proporcional à competência. Quanto mais competência, menos tempo. Se você é pai, se você é mãe, é óbvio, em tese, você tem mais competência em várias situações que o filho de vocês, porque vocês já passaram por várias situações. Não queiram que os filhos de vocês deem os mesmos resultados que vocês dariam. É insano isso. É injusto. Então disso nós estamos falando sobre modelo mental. Passou por esses filtros, então nós falamos só sobre o tempo, hein? Passou por esses filtros, você gera um pensamento.
Esse pensamento, rapidamente você atribui um significado. E esse significado te coloca no estado emocional. Então, pessoas com modelo mental pequeno, eles estão sempre cheios de problemas. Porque qualquer coisinha se torna altamente problemático. Por quê? Porque o modelo mental é pequeno e não tem estratégias para lidar com aquelas questões pequenininhas. Faltou energia elétrica. Ai, meu Deus do céu. E agora o que eu faço? Faltou energia elétrica e eu tenho que trabalhar. Faltou energia elétrica. Pega o telefone, liga para a concessionária, fala com o síndico, fala com o vizinho, de repente é algo passageiro, vá para a ação. Se a pessoa não tem competência para ir para a ação, ela paralisa e começa a criticar. Deus, faz sentido isso para vocês? Quanto maior é a pessoa, menor são os problemas. Quanto menor é a pessoa, maior são os problemas. Então ela tem um pensamento, ela atribui um significado. Oh, isso é sofrido. Ela entra no estado emocional de sofrimento, entra numa emoção de sofrimento. Este estado emocional altera automaticamente sua fisiologia, que mexe no comportamento. Agora ela vai se comportar diante da percepção que ela tem de sofrimento. Esse comportamento leva a um determinado resultado dentro de um contexto. Então, todos os resultados, ele vem de onde? Quem dá origem? Modelo mental. Porque tem um pensamento, porque tem um significado. E eles alteram o comportamento. Faz sentido isso para vocês? Comece agora a fazer um exercício. Qual área da vida que vocês estão tendo resultados que vocês não gostariam de ter? Monte um plano de ação para desenvolver competências para ampliar o seu modelo mental. Então, uma das formas de pensar mais ampla é: quem já resolveu esse tipo de problema que eu estou tendo agora? Quem pode ser o meu mentor para me potencializar isso? Lembrando, aqui no Instituto nós fazemos mentorias para pessoas que não estão conseguindo lidar com determinadas situações, aí elas nos contratam para que a gente possa ajudá-la a chegar lá, tanto eu quanto a Ju. Tem mentores que eu já contratei mentores para poder trabalhar custos comigo, porque eu não sabia mexer. Então eu contrato alguém especializado em custos para poder me ajudar a fazer um balancete ali, para poder me ajudar nas minhas finanças. Contrate pessoas para potencializar aquilo que vocês estão precisando aprender. E aquilo que não precisa aprender, delegue. Pague para outra pessoa e focalize nos seus valores. Então, o seu modelo mental é o que vai fazer com que você se comporte de determinada situação. A gente precisa entender como que você processa. Vamos pensar um pouquinho aqui. Com relação à raiva, por exemplo. Tá? Você já sentiu raiva, não é? Bom, o que precisa acontecer aqui para que a raiva venha? Você já parou para prestar atenção? Tem pessoas que são raivosas, né? Elas falam assim, e falam com orgulho ainda: eu tenho pavio curto. É mesmo, cara? Tu não tem vergonha de ter pavio curto, não? Deveria de ter. Porque o pavio curto pode simplesmente te atrapalhar de ter uma promoção. Você, por causa desse pavio curto, você pode ofender um filho, pode traumatizar, pode magoar. Por causa desse pavio curto, você simplesmente pode acabar com o seu grande amor. Pode ser injusto, que é o pior. Tenha vergonha de dizer que tem pavio curto e não orgulho. Tá bom, Paulo? Mas eu sinto raiva, vou fazer o quê? Calma. Pense. O que você precisa para sentir raiva? Começa a analisar. Primeira coisa, você tem uma crença. Você acredita que aquela pessoa não deveria se comportar daquele jeito, por exemplo. Você acredita que a sua esposa deveria lhe esperar com um almoço? Você acredita que o seu marido deveria lembrar do seu aniversário? Exatamente naquele dia, naquele ano. Sem parar para prestar atenção. Será que ele está com tanto problema? Será que ele não está com tanta tarefa que vai passar despercebido? Então, primeira coisa, você tem uma crença. Esta crença sobre determinado assunto gera uma expectativa. A grande maioria das pessoas,
Elas sentem raiva no trânsito, por exemplo. Quando ela está indo, alguém corta ela. Vem um palavrão na hora, não é mesmo? Todo mundo já passou por isso. Por que veio essa raiva? Foi porque a pessoa passou na frente? O que está por trás disso? Você tem a crença de que ninguém pode cortar você no trânsito. Você fica com raiva que alguém roubou, fica com raiva dos governadores, prefeitos que desviaram parte do dinheiro, ou até todo o dinheiro que era para saúde, para construção de hospitais, levaram para outro lado para pagar as contas e o pior, muitos botaram no bolso. Vem a raiva. Por quê? Porque tem uma crença que diz o seguinte: o meu governador, o meu prefeito tem que cuidar de mim. Toda crença, ela gera uma expectativa. Eu espero algo do outro. Se a pessoa todos os anos lembrou do meu aniversário, é óbvio que agora eu vou ficar sentadinho esperando aqui a hora chegar, porque ela vai me passar uma mensagem, ela vai lembrar de mim, porque hoje no meu aniversário ela sempre lembrou. Então, esta crença gera uma expectativa. Quando essa expectativa não é correspondida, eu estou falando de estratégia mental, tá? Quando essa expectativa não é correspondida, o que acontece? Vem a frustração e logo depois vem a raiva. Então toda pessoa raivosa, ela nada mais é do que uma pessoa frustrada, porque tem crenças rígidas demais. Comece a prestar atenção às tuas crenças, o quanto elas são verdadeiras e o quanto tu impõe as tuas crenças às outras pessoas. E quando elas não fazem exatamente o que você acha que elas deveriam fazer, o que vem? A raiva, a intolerância. Por isso que hoje nós temos bolsonaristas, nós temos petistas ou lulistas, seja o que for, ou esquerdistas, né? Pessoas que não entendem. Ou tem que ser desse jeito ou tem que ser desse jeito. Não tem que ser de jeito nenhum. Tem que ser o jeito correto. Às vezes esse lado está totalmente errado. E ele tem que pagar, tem alguém que vai ter que cobrar, vai ter que ter feedback para que ele possa acertar. Tem esse lado que tem gente que fez muita coisa errada, mas também tem muita gente boa. Então tem que corrigir, tem que cobrar, tem que ter o pagamento por aquele comportamento. Tem que ter a correção. Então não existe preto ou branco. E o resto das cores? Quem faz isso é a pessoa que não quer crescer. Quanto mais raso for o conhecimento da pessoa, mais sim, não ela é. Mais preto, branco. Tá? Ela não enxerga o resto. E aí vem as tolerâncias com relação a sexo, com relação à política, com relação a pensamentos científicos. Né? Nós paramos de construir conhecimento. Hoje não pode mais ninguém botar o seu próprio ponto de vista, não está aberto a debate. Ou eu faço parte desse grupo ou desse grupo. Calma, gente. Presta atenção. Quando o modelo mental mais raso for, mais é assim. Se a pessoa não sabe lidar com cobra, ela enxerga uma cobra, ou ela mata a cobra, ou ela sai correndo. E por que não analisar a cobra, verificar se a cobra é venenosa? Se essa cobra não é aquela cobra que está comendo os ratos. Tem rato no vizinho, não tem na tua casa. Por quê? Porque tem uma cobrinha aqui, bacana, ela não é venenosa. Ela só come rato. Para que matar? Para que fugir? Toda vez que a gente entende, a gente aprende a lidar com as situações. Toda vez que a gente não entende, a gente aprende a reagir diante das situações. E tudo isso quem manda são teus processos mentais. É o teu modelo mental. É a forma como você pensa sobre a coisa que vai causar o dano. Olha só que legal. Nós temos um processo mental que é um modelo chamado o modelo do ciclo do medo. Como que a gente lida com medo, por exemplo? O medo ele surge diante de um desafio. Então toda vez que você tem um desafio, aparece o medo. Como assim, Paulo? Como que você sabe que algo é desafiador? Vestir uma roupa nova ou pular de paraquedas? O que é mais desafiador? Pular de paraquedas. Por quê? Pular de paraquedas, tu tem um risco de vida, risco de morrer, tá arriscando a própria vida. Vestir uma roupa nova, por mais ridícula que seja, não tem risco nenhum.
principalmente se for dentro de casa. Tá? Então, toda vez que tem algo muito desafiador, esta percepção do muito desafiador tem um medo. Então, a gente entra no ciclo do medo. Então, sempre tem um desafio. De repente, você recebe um convite para morar nos Estados Unidos e para gerenciar uma loja. Mas tem que decidir em 2 horas. Parei, calma aí, que eu tenho a minha família, eu tenho isso. Ou seja, quando você começa essa avaliação, você está analisando os fatores de risco. Então a família está sendo colocada em risco, o tempo, a zona de conforto. Então tem um risco ali. Na melhor das hipóteses, qual é o risco que você está colocando? Qual é o medo que vem? O medo da perda do hábito. Ou seja, nós somos adestrados, nossa mente, nosso cérebro, na verdade, é preparado para economizar energia. Então nós desenvolvemos processos mentais, estratégias, programinhas para criar hábitos. E esses hábitos fazem com que a gente economize energia. Toda vez que esse hábito é colocado em xeque, vem uma percepção de risco. Qual é o risco? Eu vou ter que mexer minha bunda da cadeira para me movimentar, para poder enfrentar essa coisa nova. Então, vem o desafio, logo depois vem o medo da perda do hábito. Logo depois, se a pessoa não percebeu, ela paralisa, ela trava. Ai, meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço? Dependendo do tempo que ela fica paralisada, vem a outra coisa, a frustração. Que droga, eu não consigo decidir, o tempo está passando, e aí ela fica com aquela ansiedade, a frustração ali, porque tem um medo, o desafio, tem algo no futuro, vem esse processo de ansiedade e ela começa a sentir insatisfação. Então, desafio, medo do perda do hábito, paralisia, frustração, agora vem uma insatisfação, uma perturbação interna muito grande. Novamente, ai meu Deus do céu, vou ter que mexer daqui. Paralisa, frustração. Muitos filhos, quando chega na hora de ir para suas faculdades, eles começam a sabotagem de passar no vestibular justamente por medo de sair de casa e ficam rodando. Pergunta, qual é a hora de ir para a ação? Para que você possa sair, desse ciclo do medo, logo que veio o desafio, em seguida já vem o medo da perda do hábito, agora pare e monte um plano de ação. É ali, antes de paralisar. Então, puxa vida, eu vou ter que enfrentar isso, eu vou ter que mexer aqui, porque agora eu estou saindo da zona de conforto, o que é que eu faço? Fez a perguntinha, o que é que eu faço? Faço X. Como é que eu faço X? Quanto que vai me custar? Quem pode me ajudar? Quais recursos eu tenho agora? Aí você monta um plano de ação e vai para a ação para poder fugir do ciclo do medo. Então essa estratégia faz com que você rompa esse ciclo do medo quando desafiado. Tá? Pense sobre isso. Lembrando sempre uma coisinha aqui. Você precisa colocar em prática, tá? A motivação, ou seja, você precisa lembrar lá de trás do propósito. O propósito e os papéis e a competência vão te dar base para poder lidar com medo. Então, primeira aula, segunda aula e agora a terceira aula, você conhecendo seu modelo mental e desenvolvendo estratégias aí. Valeu? Um grande abração, até nossa próxima aula.